Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem resenha de livro e o livro que eu vou resenhar para vocês é Ligações, da Rainbow Rowell. Ligações fala um pouco sobre o casamento da Georgie e do Neil. A Georgie sabe que o casamento dela tá um pouco estagnado, mas mesmo amando muito o marido dela e sabendo que o marido dela ama muito a ela, ela começa a perceber que talvez o relacionamento dos dois tenha ficado para segundo plano. Quando 2 dias antes dela e do Neil irem visitar os pais do Neil, junto com as crianças para passar o Natal com eles, a Georgie diz que ela não vai poder ir porque ela vai ficar trabalhando. Ela espera que ele vá ficar chateado, mas o que ela não espera é que ele simplesmente arrume as malas e vá embora sem ela. E quando eles vão embora, ela fica se perguntando se finalmente ela conseguiu estragar o casamento dela de uma vez. Mas quando a Georgie vai ficar na casa da mãe dela por alguns dias, ela descobre um telefone antigo no quarto dela, em que ela pode falar com o Neil do passado. Não é exatamente uma viagem no tempo, mas ela sente como se fosse uma oportunidade para ela poder consertar o casamento dela. E ela começa a se perguntar se ela devia mesmo tentar salvar o casamento, ou se eles estariam melhor separados do que juntos. Então esse livro, ele se passa em 3 tempos diferentes. A Rainbow Rowell conta um pouco de como que foi quando a Georgie conheceu o Neil e como eles começaram a namorar. Se passa também meio que no presente, meio que no passado, quando ela fala com o Neil no telefone, ela no presente e o Neil durante um período em que os dois estavam dando um tempo. E também se passa totalmente no presente. É muito importante dizer para vocês que esse livro não é para todos os fãs da Rainbow Rowell. Esse é um livro adulto, não é um livro YA que a gente está acostumado a ler dessa autora. E talvez os leitores mais novos dela não gostem muito, ou porque realmente eles são muito mais novos do que o público-alvo desse livro, ou porque também não tiveram ainda um relacionamento duradouro e maduro como é retratado aqui. Eu gostei muito mesmo de Ligações, assim como eu gosto de todos os outros livros da Rainbow Rowell. Ele é uma ótima análise sobre saber reconhecer quais são as verdadeiras prioridades das nossas vidas. Também é uma ótima análise de como um casamento pode deteriorar, de como o amor sozinho não é suficiente para manter um casamento durante anos, anos e anos, que a gente tem que batalhar todos os dias para manter aquele casamento vivo. Eu achei que foi uma representação muito realística de um relacionamento, principalmente de um relacionamento de muitos anos. Eu não me identifiquei com todos os aspectos do casamento da Georgie e do Neil, mas muitas coisas eu consegui ver no meu próprio relacionamento com o meu marido. E isso foi muito emocionante. É de certa forma até um alívio você se ver no relacionamento de outras pessoas e perceber o quanto os relacionamentos, eles na verdade são muito similares uns aos outros. Foi muito bonito ver também a Georgie se ligando do quanto ela tinha deixado durante todos os anos o casamento dela e o relacionamento dela com o Neil de lado e segundo plano, e não só o casamento, até as próprias filhas dela ela deixava para segundo plano, tudo em prol da carreira dela. A carreira dela sempre foi tipo a grande prioridade da vida dela, e o quanto isso foi prejudicial pro relacionamento dela, porque na vida tudo tem que ser equilibrado, nada pode ser mais importante do que o outro, porque a gente sabe que a carreira é muito importante para nossa vida, gente, mas você manter o teu relacionamento também, fazer com que o teu namorado, o teu marido sintam-se importante na sua vida, também é muito importante. Uma coisa que não tem nada a ver com o relacionamento do Neil e da Georgie, que eu adorei, foi o desenvolvimento do relacionamento da Georgie com a irmã mais nova dela. Como a Georgie passa vários dias na casa da mãe dela e ela tem uma irmã mais nova de 18 anos, mais ou menos, as duas não têm um relacionamento muito profundo, porque quando a Heather nasceu, a Georgie já tinha mais de 20 anos de idade, então foi muito legal ver aí as duas realmente desenvolvendo um relacionamento de irmã mais velha e irmã mais nova. A única reclamação que eu teria sobre esse livro é que é a mesma pequena reclamação que eu tenho com os outros livros da Rainbow Rowell, é a idealização do herói do livro. Eu achei que, apesar de ser contado sob a perspectiva da Georgie, eu achei que a Rainbow Rowell focou demais nos erros da Georgie em relação ao casamento e não falou muito sobre os erros do Neil em relação ao casamento. Um casamento ele só acaba porque 2 pessoas deixam ele acabar. Então eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de como o Neil permitiu que a Georgie
priorizasse o trabalho dela durante todos esses anos que os dois estão juntos. E que sim, que ela fez isso e foi errado, mas que ele também compactuou para que ela continuasse fazendo isso durante todo esse tempo. Então é a única pequena reclamaçãozinha que eu tenho em relação a isso, mas não é nada que tenha tirado todo o amor que eu sinto por esse livro aqui. Novamente, como eu disse, talvez o público mais jovem da Rainbow Rowell não vá gostar muito desse livro, que já é algo que eu tenho observado constantemente quando leio resenhas de ligações, mas é uma análise fantástica sobre relacionamento e sobre como a gente tem que batalhar para manter o nosso relacionamento vivo e como saber reconhecer as prioridades da nossa vida. Se você tá num relacionamento de longa data e você quiser correr para casa, abraçar a sua cara metade e dizer o quanto você ama ele ou ela, definitivamente esse livro vai servir para que você sinta vontade de fazer isso em 5 minutos. Quando eu terminei de ler esse livro, a primeira coisa que eu queria fazer era ligar pro meu marido e dizer o quanto eu amava ele. Se vocês já leram Ligações, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse livro. Se vocês gostaram do vídeo, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, no Face, no Insta, no Tumblr, no Snapchat, no Amino Livros. Sejam meus amigos no Goodreads e no Scooby e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo!